Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Bom dia. Eu quero aqui desejar para vocês um dia abençoado em nome de Jesus. Nós estamos aqui estudando a lição de número 2 da Revista dos Jovens, que tem o tema Os Bons e os Maus Exemplos. Nós estaremos estudando essa lição maravilhosa. Estamos agora na lição de número 2, cujo tema é Débora fazendo a diferença em ações e palavras. Nós estaremos estudando um pouco a respeito dessa personagem muito importante para a história de Israel e abordando alguns pontos práticos para a nossa vida. O texto do dia está escrito assim: E enviou e chamou a Baraque e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Então, nós estaremos abordando essa lição e, já como parte introdutória, eu quero aqui explicar um pouquinho a respeito desta grande profetisa por nome de Débora. Nós estaremos se baseando no livro de Juízes, no capítulo 4, na história onde a Bíblia vai dizer que eles eram oprimidos pelo rei de Canaã, por nome de Jabim, e esse rei oprimiu eles por um período de aproximadamente 20 anos. E diz a Bíblia que o povo de Israel, eles andavam de uma forma desobediente, era um povo desobediente, e por mais que eles tinham saído do Egito, entrado na Terra Prometida, eles eram um povo que sempre estava em desobediência com Deus. E aí Deus acabou entregando eles na mão desse rei, o rei de Canaã, que acabou oprimindo ele por um período de 20 anos, até o momento que Deus levantou Débora, que além de ser uma juíza naquele período, foi também uma profeta, uma profetisa de Deus para trazer vitória. Então Deus usou ela para falar com Baraque, que ele teria que ajuntar homens de guerra de duas tribos, de Naftali e de Zebulon, se organizar em batalha e ficar num ponto estratégico, que era no Monte Tabor, para atrair o exército do rei de Canaã, e quando esse exército viesse atacar, Deus daria a vitória para eles. Então, nós estaremos estudando um pouco a respeito dessa personagem, que foi um excelente exemplo para nós, dentro dessa história, desse fato que aconteceu. Nós vamos aqui entrar já no primeiro tópico, que tem como tema Israel e a velha rebeldia de uma nova terra. Aqui nesse primeiro subtópico nós vamos falar sobre Israel na Terra Prometida. Então nós bem sabemos que Deus tirou eles do Egito, eles atravessaram o deserto e entraram na Terra Canaã. Mas se nós formos separar por períodos, eles estavam no Egito, o que levou eles ao Egito foi desobediência. O que levou eles a ser escravizados no Egito foi a desobediência. O que levou eles a estarem no deserto, há muito tempo no deserto, rodeando em círculo, foi a desobediência. Eles entraram na Terra Prometida e o que fizeram eles ser oprimidos em alguns momentos na Terra Prometida foi a desobediência. Então foi um povo que sempre passou por um período de desobediência. Foi um povo que sempre acabou tendo a sua história ou as suas promessas tardias por causa das suas desobediências. Então, entre a geração, passava-se geração e sempre tinha desobediência no meio do povo. Então, eles estão numa terra nova, a terra prometida, mas ainda estão nessa antiga comportamento de desobediência. Já no segundo subtópico, os juízes de Israel. Quando Deus vai tirar do Egito, ele chama Moisés para guiar o povo. Então Moisés é o principal líder no meio do povo. Quando Moisés passa o tempo de Moisés e assume Josué, Josué passa a ser o novo condutor do povo. Então ele passa a ser o líder maior. Assim como Moisés foi o líder maior, Josué também passa a ser o líder maior. Quando termina o período de Josué, inicia-se então o período dos juízes. Então Moisés conduziu o povo no deserto, Josué conduziu o povo a entrar na Terra Prometida e na separação das heranças, e depois que Josué passa, o povo já na Terra Prometida, vai nascer o período dos juízes para julgar a causa de todos os povos. Então, é nesse período que Deus vai levantar vários juízes, Eudes, Baraque, Otiniel, Jefete, Gideão,
Sansão, Samuel. Deus vai levantar diversos juízes que nesse período os juízes vão estar julgando a nação. Já não tem mais um líder como Moisés, como Josué, mas agora tem os juízes que Deus levanta para poder estar julgando o povo. E aí no terceiro subtópico, do primeiro tópico, os dias de Débora. Então Débora ela vai participar deste momento do período dos juízes. Então Israel tem um líder Moisés, que é um legislador, depois entra Josué, que é um comandante de guerra, que vai levar o povo à batalha, e logo em seguida vai vir Débora, juntamente com os demais juízes, para julgar. E depois do período dos juízes, veio o período monarca. Então, o período da Débora. Débora foi juíza depois do período de Josué e logo um pouco antes dos períodos dos monarcas, que Deus vai levantar Saul, vai levantar Davi, vai levantar Salomão e assim sucessivamente. Então, nesse período, Débora ela foi juíza depois de Josué e antes da monarquia de Israel. No segundo tópico, está escrito assim, uma mulher com dons e valores. No primeiro subtópico do tópico 2, está escrito assim, Débora, a profetisa. Então, Débora, ela era juíza e Deus levantou ela com uma profecia de libertação. Foi uma mulher que, além de ser uma mulher voltada às coisas do Senhor, uma mulher íntegra nas coisas do Senhor, foi uma mulher que, por meio dela, esse povo conquistou a vitória. Não só em palavras, mas também em prática, porque além de ela profetizar, ela também se prontificou a ir juntamente com eles à batalha. Então, foi uma mulher de exemplo, uma mulher que se colocou à condição de ser usada por Deus nessa grande empreita que o povo haveria de enfrentar. No segundo subtópico, do tópico 2, está escrito assim, Débora julgava Israel. Então, ela era uma juíza, além de ser uma profetisa que Deus levantou nesse período, também era uma juíza que julgava o povo em Israel. Ela costumava julgar debaixo de uma palmeira, que foi conhecida como a palmeira de Débora. Então era uma mulher que passava o dia julgando o povo, julgando as causas. Então ela era uma mulher extremamente importante para os dias de Israel. Por quê? Porque naquele período onde eles entram na Terra Prometida, passa a ser um povo desorganizado, era um povo que vivia em conflito entre irmãos, tribos entre tribos, vivia em uma certa desarmonia. Então Débora servia para julgar, para organizar, para orientar. Então foi uma mulher que era extremamente importante dentro da casa de Israel, porque era uma mulher que ela era extremamente importante para a organização das tribos, para a organização dos povos, e era uma mulher que julgava com muita sabedoria. E nos nossos dias é extremamente importante nós termos pessoas que saibam julgar as causas dos irmãos com muita sabedoria, porque tem pessoas que se afastam da igreja, se afastam da presença de Deus, porque muitas das vezes é uma pessoa que sofreu foi de uma forma julgada, a sua causa foi julgada de uma forma errada, uma pessoa que julgou a sua causa sem ter uma orientação de Deus, sem orientação da palavra e com muita falta de sabedoria. E nós tomamos, por exemplo, Salomão. Salomão teve uma história que ele julgou com muita sabedoria, com muita responsabilidade, onde duas mulheres apareceu com uma criança e as duas elas lutavam dizendo que o filho era dela. Só que uma das mulheres estava mentindo e a outra estava falando a verdade. Então Salomão ele julgou aquela causa, pegou uma causa muito difícil e com muita sabedoria ele julgou. Ele pegou a criança e mandou partir no meio a criança, dando a metade para uma e a metade para outra. E na hora que ele foi fazer isso, uma das mulheres falou, não faça isso, pega a criança e dá ela a esta outra mulher. Então Salomão entendeu que essa mãe que não quis que ele morresse, que a criança morresse, mas que podia entregar para outra, essa de fato tinha um amor verdadeiro, porque uma ficou em silêncio quando Salomão quis cortar a criança no meio, e a outra se prontificou a dizer, não mata a criança, dá para ela. Então Salomão julgou que essa verdadeiramente era a mãe da criança. Então, com muita sabedoria, julgou essa causa, uma causa que custaria uma vida, uma causa muito séria. E isso atraímos lição, nós temos que julgar as causas segundo a vontade de Deus. Quando alguém vem buscar um conselho, uma orientação, nós temos que analisar, mas sempre ter uma resposta dentro da palavra de Deus. Então, Débora era um exemplo de uma mulher que organizava, julgava as causas. Isso é importante. Inclusive, nós também temos maus exemplos de julgamentos. Nós vamos olhar na igreja de Corinto, que Paulo, quando escreve a carta, vai dizer que ali eles viviam em uma certa contenda.
Inclusive, alguns irmãos procuravam a justiça comum para julgar as causas. Uma coisa que não deveria acontecer, porque nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso guia e nossa orientação. Nós temos que julgar as causas pela palavra de Deus, orientar pela palavra de Deus e ensinar pela palavra de Deus. Então, Débora era uma mulher extremamente importante, e isso serve de exemplo para nós. Nos nossos dias, nós temos que ser sempre direcionados pela palavra para aconselhar, para ajudar, para trazer uma palavra de ânimo, para exortar, para corrigir, sempre utilizar a palavra de Deus. Então Débora foi levantada. No terceiro subtópico está escrito assim: a mensagem a Baraque. Baraque também era um juiz daquele tempo. Baraque também era uma pessoa que julgava as causas. Então Débora foi cheia de Deus em uma palavra profética para levar a Baraque essa notícia de Deus, que Deus tinha pedido para ele juntar um exército de Naftali e o exército de Zebulon para se preparar para enfrentar esses homens que era o exército do rei de Canaã. Então ele foi quem ouviu essa notícia. Porém, ele foi um homem que ficou um pouco que com medo. Por quê? Porque já fazia-se 20 anos que eles estavam sendo oprimidos por esse exército, e não era um exército qualquer, era um exército que eles tinham pelo menos 900 carros de ferro, carros de guerra para a batalha. Então, Baraque, ele recebeu essa missão de Deus, de enfrentar esse exército, que era um exército muito poderoso, perto do exército de Israel. Então, já partindo aqui para o terceiro tópico, está escrito assim: a vitória que Deus trouxe. Débora encoraja a Baraque. Por que Débora encoraja a Baraque? Ela vai servir como uma encorajadora de Baraque, porque ele, quando ouve a notícia de Débora, que Deus levantou ele para poder ir batalhar contra eles, contra o exército do rei de Canaã, contra Jabim, ele fica com medo disso. Por quê? Porque já se fazia-se 20 anos que eles estavam sendo oprimidos por esse rei. Fazia-se 20 anos que esse rei estava oprimindo eles, estava atacando eles e estava submetendo eles ao seu reinado, a uma opressão. Então, quando ele ouviu de Débora que ele deveria ir à batalha contra este rei, ele ficou com medo, ele amedrontou. Mas as situações eram diferentes. Por quê? Deus, o próprio Deus, tinha entregado Israel à mão desse rei, porque era um povo desobediente, era um povo que vivia em desobediência às leis de Deus, às leis que Deus tinha dado a Moisés. E era um povo que estavam sendo idólatras, estava se dobrando a outros deuses. Então, obviamente, por isso que sofreram essa opressão. Porém, Deus havia dado fim a este período de opressão. Então, eles, durante 20 anos, foram oprimidos por causa das suas próprias desobediências, porque para Deus nada é impossível. Se dependesse de Deus, eles não passariam nem um dia sequer sendo oprimidos pelo exército do inimigo, mas eles estavam sendo oprimidos por causa das suas próprias decisões, por causa dos seus próprios comportamentos. Então, por mais que eles tentavam lutar com o seu adversário, eles não venciam. Por quê? Porque eles não tinham a mão de Deus para o abençoar. Diferente deste momento onde Débora chama Baraque e diz: Deus dará vitória, Deus estará contigo. Pode juntar o exército, porque é a palavra do próprio Deus que estará contigo. E aí ele vai dizer assim para Débora: se você não for, eu não irei. Ele vai dizer para esta mulher, para uma mulher, ele vai dizer: se você não ir a esta batalha, eu não irei. E Débora fala assim: não, eu irei contigo, estarei contigo, porque Débora tinha convicção que foi o próprio Deus quem falou ao seu coração. Então ela encorajou ele, dizendo: não, eu vou contigo nesta batalha. Um grande exemplo também, uma mulher de coragem, uma mulher que entendeu que Deus não estava dando vitória, porque o povo era desobediente, mas agora Deus iria dar vitória, porque a palavra que Deus promete, Ele cumpre. Então, uma mulher de coragem, uma mulher que entendeu que fazia 20 anos que eles não venciam, mas também entendeu que era o momento da vitória e tinha que batalhar. Que lição maravilhosa para nossas vidas. O segundo subtópico do tópico 3 está escrito assim: Deus dá vitória a Israel. Então Baraque, ele pega o exército e vai e fica ali num monte chamado Tabor, e nesse monte Tabor ele se posiciona para atrair o exército
de Canaã, do rei Jabim, e eles vão até um ribeiro, né? O ribeiro de Quizon, e ali se posiciona em batalha. Aí diz a Bíblia Sagrada que ali Deus fez os carros do exército deles, os 900 carros que eles tinham, que era uma das ferramentas principais de guerra. Deus fez os carros ficarem atolados ali. E Deus acabou dando vitória ao povo de Israel em batalha. Eles venceram a ponto de a palavra dizer que não sobraram sequer um só soldado dos inimigos. Por quê? Porque foi a mão de Deus que deu vitória para eles. Então Deus fez com que eles no ribeiro de Quizon entrassem em batalha, só que Deus prejudicou o exército inimigo, fazendo com que os seus carros se tornassem inúteis. Um grande historiador, Flávio Joséfo, ele vai dizer que Deus fez chover e trovejar ali, e a chuva foi tão forte que desceu até granizos e os carros deles ficaram atolados ali, facilitando o ataque do exército que era composto por Naftali e Zebulon. Então venceram eles ali e Deus cumpriu a promessa, dando vitória ao povo de Israel. Esse foi o desfecho da batalha. O Baraque obedeceu à voz de Deus, juntamente com Débora, que se prontificou aí junto à batalha, e chegando no campo do ribeiro de Quizon, Deus acabou entrando com a sua providência, colocou a sua mão e acabou dando vitória para o povo de Israel. No terceiro subtópico está escrito assim: o preço de se crer ou não no que Deus disse. Porque se eles não acreditassem no que Deus disse na promessa, esses 20 anos de opressão iriam aumentar facilmente, porque eles iriam continuar debaixo da desobediência de Deus. Só que a partir do momento que eles acreditaram na promessa, acreditaram na palavra, a sua vida mudou, toda a sua história mudou. E isso é importante para nossas vidas. Quando nós passamos a desacreditar da palavra, da voz de Deus, nós vamos ter uma vida embaraçada, nós vamos ter uma vida de dificuldade, nós vamos ter uma vida longe dos desígnios de Deus. Mas quando nós passamos a ouvir, a obedecer à voz de Deus, a circunstância vai mudar. Às vezes Deus quer nos abençoar, só que depende de nós também tomarmos atitude e obedecer à voz de Deus. Então, eles obedeceram à voz de Deus. Só que o que eu quero destacar aqui é essa personagem Débora, esta coragem dela. Ela se pôs e prontificou. E no versículo 9, olha só que interessante o que esta mulher vai dizer. No versículo 9 do capítulo 4 de Juízes, no versículo 9, ela vai dizer assim: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher e o Senhor vencerá esta batalha. Olha só que coisa linda. Ela vai dizer assim para Baraque: ó, esta honra não será tua, porque quem dará a vitória será Deus por intermédio de uma mulher. Ela está dizendo: ó, Deus dará vitória a Israel através da minha vida. Ou seja, ela está dando honras a Deus. Deus dará vitória a Israel por intermédio da minha vida. Ou seja, ela está mostrando: eu sou um canal de bênção. E também ela vai mostrar que ela, além de profetizar, ela também se coloca à condição de servir a Deus. Porque tem muita gente que fala muito, tem muita gente que ensina, que prega, mas ele não vive aquilo que falou. Ela, além de falar que Deus daria vitória, ela participou da batalha também, juntamente com os demais. Ou seja, ela não apenas viveu de palavras, ela não apenas falou para eles fazerem, ela falou para eles fazerem, mas também ela fez. Ela falou para eles irem, mas ela também foi. Então é uma mulher de exemplo para nossas vidas. É uma mulher que, além de ser corajosa, ela acredita, mostrou com as suas práticas que acredita. Porque fácil é você pedir para as pessoas fazerem. É muito fácil você orientar as pessoas. O difícil é você também viver isso, você fazer isso. Mas é isso que temos que ser, é isso que temos que fazer. Além de orientar, além de ensinar, nós precisamos viver isso. E Débora fez isso. Ela ensinou, ela mostrou o caminho, mas porém ela também fez, ela também foi, ela também obedeceu. Então eu quero aqui deixar essa lição maravilhosa para a sua vida. Vamos ser que nem Débora, uma mulher que se prontificou, era uma juíza que julgava as causas, uma pessoa que ajudava a organizar. Vamos ser pessoas que sempre lute para o bem. Não seja aquele conselheiro do mal, aquela pessoa que aconselha coisas ruins, aquela pessoa que encoraja a pessoa a fazer o que é errado, a revidar, aquela pessoa que incentiva a pessoa a revidar, que incentiva a pessoa a se vingar, que incentiva a pessoa a fazer o que é mal. Mas não, julgue as causas, seja justa,
Use a palavra de Deus, encoraje as pessoas para o que é certo e seja um canal de bênção para a vida das pessoas. E além de tudo, seja um exemplo também. Além de mandar, também seja uma pessoa que obedece à voz de Deus. Não viva só de aparência, mas que também você possa ser um exemplo prático das coisas de Deus, da palavra de Deus. Amém? Que essa lição sirva para a sua vida. Vamos seguir como exemplo Débora, uma mulher de fé, uma mulher guerreira. E na conclusão está escrito assim: ser usado por Deus em palavras é tão importante quanto ser usado em ações. Débora se destacou no livro dos Juízes por ser mais do que uma profetisa. Ela creu tanto no que Deus disse, por seu intermédio, que foi à batalha com Baraque. Ela entendeu que a sua presença seria um fator de incentivo ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Então, esse é o exemplo, essa é a lição dessa personagem importante, Débora, e foi uma juíza também. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o domingo, Deus abençoe a tua história. E sejamos um exemplo, assim como essa mulher Deus. Espero você na próxima lição. Se inscreva no canal, curte, comente. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí no canal que nós estaremos te procurando, te respondendo, te esclarecendo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.